Você conhece meu rio? Vestido azul mais bonito das cores do infinito, feita pela criação. Na sua roupa mais bela tem cheiro de primavera e sabor de verão. Quero dedicar de todo o coração essa música a todos os pescadores do meu querido rio Tocantins. Meu nome é José Bonifácio César Ribeiro, nasci em Xambioá no dia 14 de maio de 1958. Eu fiquei conhecido no mundo artístico como Zeca Tocantins. Tenho 15 livros editados e 5 discos gravados. Por que Zeca Tocantins? Eu comecei no teatro, em 77 e viajei muito pelas federações que existiam naquela época. E eu representava a região tocantina, Então eu era Zequinha do Tocantins, porque o que era da região tocantina. E aí o Tocantins acabou ficando, e eu tirei o Zequinha e ficou Zeca, E aí Zeca Tocantins. Zeca, como é que surgiu o Salimp? Eu viajava, sempre viajei, Passei mais de 30 anos viajando mais neném pelos festivais do Brasil. E minha mãe estava velhinha já, e adoeceu. Aí quanto mais eu estava legal lá fora, mais eu sentia a necessidade de estar perto dela. Eu sabia que eram os tempos de vida dela, não sei o quê. Aí eu tive que vir morar em Imperatriz, ficar, porque eu sempre tive o meu contato foi aqui de Imperatriz, mas eu nunca parei aqui em Imperatriz. Eu paro assim para respirar e depois caio na estrada. Aí eu tive que vir morar. Morar para mim é muito complicado, porque meu trabalho nunca foi muito voltado para Imperatriz. E aí eu tive que fazer algumas coisas, porque eu não podia ficar parado também, eu tinha que sobreviver. E aí foi aí que tivemos a ideia de criar a Semana Imperatrizense do Livro, a Semana da Música também, reunindo consegui reeditar um trabalho do primeiro artista de Imperatriz, que é o Luiz Paulo. E editamos ainda 2 revistas cifradas, 2 revistas cifradas que o Marião conseguiu produzir. Eu sempre tive nesse meio de produção. Na verdade, minha vida sempre foi essa em direção, em produção, escrever. E aqui, a nossa cidade, apesar de ser uma cidade grande, ela sempre teve essa necessidade. Por exemplo, quando a gente fazia teatro, a gente não tinha texto que falasse das nossas realidades. E a gente tem uma história do caramba. Todos os grandes guerreiros passaram por Imperatriz. Imperatriz é uma cidade poderosa geograficamente, nós temos mais cidades satélites do que Brasília. Então nós temos a nossa história, mas a nossa história, infelizmente, assim como os nossos, e aí eu trago para cá recentemente, assim como os nossos artistas ainda não são conhecidos, os nossos escritores ainda não são conhecidos. Ainda as universidades vivem de costa o produto cultural. E isso é muito dolorido, porque a gente viaja por tantos lugares e as cidades lá abraçam tanto o trabalho da gente, e a gente percebe que a Imperatriz ainda não acordou para essa construção cultural, para essa convivência cultural. Aqui é de tal forma, é uma tristeza tão grande, Imperatriz, que se você juntar 20 artistas, não dá 10 pessoas para assistir. Se nós juntar 20 artistas da terra, aqui de Imperatriz, e grandes artistas, nós temos grandes artistas, não dá 10 pessoas para assistir. As pessoas não têm a cultura, não têm o hábito de valorizar. Por isso que ninguém lança mais livro Imperatriz, por isso que... Porque não dá ninguém. Você faz um coquetel, você oferece cerveja, oferece bolo, não sei o quê, e não aparece ninguém. Certo? Então, isso é muito difícil, porque para que isso se construa, para que isso se torne um hábito, que chama-se hábito, cara? Nós temos os bons, e cultura é que nem colesterol, Tem a boa cultura e tem a má cultura, Tem maus hábitos pra caramba. E a gente conserva eles até o fim da vida. Porque a gente, às vezes, não tem a força de mudar, os nossos próprios hábitos. Então, isso não é fácil. Cultura é uma coisa dinâmica. Ela engloba a tradição, mas ela não é tradição. Ela é uma coisa que você vai construindo, vai se construindo. Porque você vai aprendendo a gostar das coisas. Certo? Agora, se você não conhece, aí inviabiliza essa possibilidade de você gostar. Zeca, o Salimp entra onde, assim? Começou na Praça da Cultura ou foi em frente à academia? Fala um pouquinho desse início aí. Pois na verdade era a semana, do livro de Imperatriz, e começou dentro dentro do salão, tem uma auditório, academia, começou ali. No segunda etapa já se estendeu para a praça,
porque ele foi crescendo, graças a Deus ele cresceu. E a ideia realmente sempre foi básica, foi de que a rede estudantil conhecesse os nossos escritores, conhecesse a nossa produção literária. Nós temos uma grande produção literária, nós temos grandes escritores imperatrizes, e a cidade precisa reconhecer isso. Isso não é coisa de você achar que porque você reconhecer isso é colocar uma pessoa no pedestal. Não é isso não, cara. Você precisa ter esse... Até principalmente a rede estudantil. Porque quando você estuda, a escola é para isso, é feita para isso, né? Para te dar esses conhecimentos, essas liberdades de você, inclusive, escolher o que você acha legal. Então, a academia, Praça da Cultura e depois centro de convenções. Depois centro de convenções, né? Como é que foi essa transformação aí? Ele foi crescendo e realmente virou um calendário nacional, cara. O Salão do Livro ele é poderoso no Brasil inteiro. Não é só aqui em Imperatriz, não. Sabe? O Brasil inteiro reconhece o Salão do Livro como um grande evento. Grandes escritores, grandes palestrantes, enfim, porque reúne todo mundo, né? E esse reunir todo mundo abriga também as redes estudantis. Tem um trabalho que é feito e é preciso que seja reconhecido, a importância dos gestores para que o evento alcance aquilo que ele tem como objetivo, que é exatamente essa mobilidade de fazer com que os alunos da rede pública vá até lá, participem, peguem aquele evento, que entenda, porque isso serve para ampliação do nosso conhecimento, enxergar novos mundos, né, cara? A gente vai estendendo o nosso mundo através dessas visões, desses conhecimentos. E o Salão do Livro propicia isso para as nossas crianças. Eu nem digo que isso faz muito efeito em pessoas da minha idade, que já está perto, batendo na porta do céu aí. Mas eu digo que essas crianças aí, cara, elas necessitam demais, né, dessa aproximação, desse entendimento. De repente, elas se descobrem como escritores também, né? Se descobrem como artistas. Porque dentro de nós, cara, existem mil coisas acontecendo e que às vezes a gente nem se conhece. E aí a gente tem o hábito de viver apontando os outros, quando na verdade nem mesmo a gente se conhece.